estética corporal e facial. Há mais de 15 anos elevando a sua autoestima. Especialista em depilação a laser, harmonização facial, correção de orelhas de abano e botox. Venha conhecer o que há de melhor e mais moderno em limpeza de pele. Na Dona Cris Estética, você realiza tratamentos para gordura localizada e celulite. E que tal aproveitar e fazer aquela aula de pilates na Dona Cris? Sua saúde e seu bem-estar precisam andar lado a lado. Dona Cris Estética, Rua Luiz Gonzaga D'Ártora, número 21, em Laranjeiras, Caieiras, São Paulo. Informações e agendamento ligue 11 98583 3938. Começa agora mais um Empodere-se, ao vivo para todo o Brasil. Apresentação: Cristiane Aguiar e Gabriele Franca. Comente, compartilhe, siga nossas redes sociais e vamos juntos conhecer histórias incríveis. Empodere-se você também. Boa noite, gente. Eu sou a Cristiane Aguiar e esse é o meu, o seu, o nosso Empodere-se. E hoje eu tô sozinha aqui, mas tô com uma convidada, sem a minha companheira, Gabriele Franca. Ela não pôde estar aqui, vai fazer muita falta, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar da minha convidada, que é ela, a maravilhosa fisioterapeuta. Gente, ela veio da Austrália pro Empodere-se, hein? Da Austrália pra Caieiras, viu? A gente tá podendo, viu? Ela, Carol Rodrigues! Bem-vinda, Carol! Obrigada, Cris. Carol, primeiro, se apresenta pro pessoal. Então tá bom. Quem eu sou? É. Sou a Carol Rodrigues, fisioterapeuta no Brasil, mas na Austrália sou uma professora de pilates. Mãe e viajante do mundo. E aí, Carol, conta, como que foi, por que você decidiu sair do Brasil com a vida estabilizada e morar na Austrália? Sinceramente, não lembro o motivo real que eu saí do Brasil. Eu só sentia que algo dentro de mim falava que eu precisava viver mais. E eu já tinha 30. E eu falava, mas e aí, é só isso? Né? Tive minhas filhas, abri o meu estúdio de pilates. Desculpa se eu gaguejar, porque as palavras vêm em inglês e em português ao mesmo tempo. Abri meu negócio, já estava com 2 estúdios de pilates. A Cris trabalhava comigo, foi quando ela começou na estética. E aí eu falei, e aí, eu não vou crescer mais que isso? O que eu vou fazer agora? Eu não quero abrir meu terceiro estúdio, eu tenho 30 anos. E aí começou a me bater um faniquito e eu pensei, eu acho que eu preciso viver mais. E comecei a estudar a ideia de mudar de país e aí botei a cara e fui. Vendi o estúdio de pilates, os 2, e todo mundo falava que eu era maluca. E aí, o que você vai fazer se não der certo? Eu não sei, mas vai dar certo, porque eu tô indo pra ver uma experiência. E se não der certo, eu volto, mas não tinha como dar certo, porque eu só queria viver. E aí eu vendi os 2 estúdios, peguei minha filha que tinha 6 anos na época e nós fomos pra Austrália começar um sonho, uma aventura. Porque eu não pretendia ficar, eu pretendia ir, viver, aprender inglês e daí seria o que tivesse que ser. Só que acabou que eu fiquei. E são quantos anos? Vai fazer 6 anos em junho. 6 anos. Que eu saí numa aventura que era pra ser 6 meses. E viraram 6 anos já. Caramba, eu sempre falei pra você que a sua coragem me encanta e me assusta, né? Porque é uma coisa muito assim, eu aposto que tem muita gente aí com vontade de mudar de país, mudar de cidade, mas a coragem, né? Dá medo mesmo, eu tinha medo também. Eu tinha medo, mas a vontade de viver algo novo e diferente era maior do que o medo. Mas eu senti medo o tempo todo. E eu lembro quando eu tava vendendo pilates, todo mundo falava, mas e aí, você é maluca? O estúdio tava bem, eu tinha bastante cliente, ganhava bastante dinheiro. Eu falei, mas e aí, só isso? Não, preciso saber mais. Tem que viver mais coisa. E eu deu um medinho, mas eu fiz, graças a Deus que eu fiz. E tudo deu certo. E se não tivesse rolado de eu ficar, tudo bem, eu voltava pro Brasil e me virava nos 30 como eu sempre virei, mas deu certo de ficar. E são 6 anos. Chegando lá, como foi? A primeira experiência de chegar lá, como foi? Terrível. Porque a gente chegou no inverno e eu achava que o inverno era igual, e quando a gente muda de país, a gente não pensa em nada disso, né? Você fala inverno, mas não é inverno igual aqui. O inverno na Austrália chove, e aqui no Brasil chove no verão. Então,
era muito frio e chovia muito. A gente não podia fazer nada, não tinha nada pra fazer. Eu não estava adaptada ainda você viu? Esqueci. Weather. O clima. O clima de lá. E, então, não foi fácil. E bateu em alguns momentos eu pensando, o que eu vim fazer aqui? E agora? E agora que eu tô gastando em dólar, tô trazendo todo o meu dinheiro do Brasil, eu fui procurar emprego e minha primeira tentativa de emprego foi como faxineira e era a faxina de uma casa que tinha acabado de ficar pronta. Então, era a casa que tinha muito cimento, muito, muito pó. Eram 2 casas enormes e era uma equipe de limpeza, porque obviamente que eu não conseguiria fazer sozinha porque a casa era enorme. E naquele dia foi um dia inteiro de faxina, era um final de semana. Eu voltei andando para casa, porque não era muito longe, mas também não compensava pegar o ônibus. Eu voltei andando, eu cheguei em casa, eu chorei muito. E eu falava, o que eu fiz? Não era esse o plano. Graças a Deus, foi um único dia. Passou uns 2 dias, uma conhecida... A comunidade brasileira é muito grande na Austrália e se ajuda muito. Aí passou 1 ou 2 dias, uma brasileira mandou mensagem que ela trabalhava num restaurante brasileiro e que precisava de alguém para trabalhar de garçonete. E aí eu fui, fiz o teste e passei. Melhor coisa que aconteceu. Porque era divertido, eu escutava música brasileira a noite inteira, todo mundo era brasileiro, exceto... Era um restaurante brasileiro? Era um restaurante brasileiro chamado Lapa, lá na Austrália. E todo mundo era brasileiro que trabalhava comigo. Então eu podia falar em português. Os clientes eram australianos. E eu não falava nada. Achava que eu falava. A gente sai do Brasil falando, eu entendo tudo, só não consigo responder. Só que chega lá... Você não consegue entender nem responder. Porque o sotaque de australiano é muito diferente. Então, não foi fácil no começo, mas aí comecei a trabalhar como garçonete, o inglês foi melhorando, eu estava estudando inglês e devagar foi fluindo. Para minha filha também foi difícil, porque ela não falava nada de inglês, ela fazia aulas de inglês, mas ainda assim não sabe falar. Até então ela tinha 6 anos. 6 anos, e aí eu lembro de dias que eu deixava ela na escola, e aí eu ia para minha escola. E ela estava perdida, ela chorava e falava, não, mãe, fique. Eu chorava junto, né? Porque eu não queria deixar ela, mas eu precisava. Meu visto era vinculado com o estudo, eu precisava estudar. E eu lembro dias de eu voltando para buscar ela e eu ficava olhando ela escondidinho, todo mundo interagindo com a professora e minha filha sozinha rodando a borracha, assim. Eu não esqueço disso, ela rodando a borracha, assim, sozinha. Sem falar com ninguém, perdida. Parte o coração, né, da mamãe, 3 meses depois, ela falava inglês, ela se virava e tinha amigos. 6 meses depois, é como se ela tivesse nascido lá. Eu ainda estava perdida aprendendo inglês. Ela estava solta com 6 meses. E a receptividade de australiano? É boa. Eles admiram muito a gente que tem coragem de sair do nosso país, da nossa zona de conforto, que ninguém quer sair da zona de conforto, mas a gente precisa. Eles admiram muito isso, então eles são super pacientes quando você fala errado. Eles não vão te julgar porque você tá falando errado, porque você tá fora do seu país, sabe? Não vão te tratar mal por isso. Então, eu fui muito bem recebida. Nunca senti nenhum tipo de preconceito. Quando você viaja para cidades menores, às vezes eles têm dificuldade de entender o sotaque. Mas nas cidades grandes, eu não sinto isso. Talvez tenha para cidades mais afastadas, mas nunca... senti, eles são bem receptivos. E qual foi a cidade que você... Eu moro em Western Australia, que é o estado oeste da Austrália, e a cidade é Perth. Eu morei por 1 ano numa cidade menor, e aí eles tinham dificuldade de entender meu sotaque, mas ainda assim eles eram muito legais. Eles são bem... É um país multicultural. Dificilmente você vai estar no meio num grupo ou num bar com alguém e todo mundo vai ser australiano. Geralmente vai ter um australiano e aí um do Brasil, um do Japão, um da Índia. Tem muita gente que quer ir pra lá, né? Muita, né? Tem muito brasileiro lá. O bairro que eu moro chama Scarborough. A gente chama de Scarborough, porque só tem brasileiro. Até os australianos... sabe disso, que só tem brasileiros. Os restaurantes brasileiros estão lá, a escola de dança é cheia de brasileiro. A escola que a minha filha estuda, o ano passado ela estava nessa escola. A sala tinha mais ou menos umas 20 crianças, 5 eram brasileiras. Nossa. Numa sala de 20? Nossa, bastante, né? Bastante. Qual foi a primeira vez que você falou, nossa, que bom eu tô aqui? Você lembra? Eu não lembro a primeira vez, mas eu ainda sinto isso. De estar andando e ver a praia e falar, nossa...
Obrigada, Senhor, por estar aqui. Eu não consigo lembrar quando foi a primeira vez que eu falei, mas eu sei que os primeiros meses foram os mais difíceis, então eu ainda não pensava assim. A gente fala que é a montanha-russa de emoções, então tinha dias que eu tava muito feliz. Nossa, que bom que eu tô aqui. E aí tinha outros dias que eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Eu não vou conseguir dar conta. Eu tô há 6 meses aqui, meu inglês é ruim ainda e demora muito pra melhorar o inglês. Porque a gente continua no círculo de brasileiros. Dica pra você que quer sair do país. Tenha seus amigos brasileiros, porque são eles que vão te arranjar emprego e te ajudar. Porém, você precisa sair do círculo dos brasileiros, porque a gente só fala português. Não tem jeito, né? Mas são eles que te ajudam. Que bom, né? Porque tem país que o pessoal fala que brasileiro não ajuda, né? Não. Lá onde eu tô, eles ajudam bastante. Meu primeiro bom. emprego foi brasileiro que me indicou. Segundo emprego também? Não. O segundo emprego também. Eu apliquei, mas uma amiga minha já trabalhava nessa empresa de Pilates, que é a que eu tô até hoje. E ela que me indicou lá também. Então, sim, a gente se ajuda muito. E com tudo, né? Quando eu cheguei, móveis doados por brasileiros. Tudo. Ajudar a dividir quem vai pegar a criança na escola, deixar na escola, a gente se ajuda também. Até hoje. Mesmo sendo cidadã australiana, são os amigos brasileiros que dão maior suporte. E por que a Austrália? Meu Deus, por que a Austrália? Por quê? Eu queria praia. Eu sabia que eu queria praia. Um monte de gente falava que a Austrália era parecida com o Brasil. Não é. Mas a galera falava. E a Mari, que a Cris conhece também, que era aluna do Pilates e cliente de estética da Cris, ela já morava lá. E ela postava muitas fotos. E eu olhava e pensava, é bonito lá. É bonito, mas não sabia se era lá mesmo. Achava bem bonito. E aí eu comecei a pesquisar sobre as outras cidades na Austrália para ver qual que se adaptava melhor com o meu estilo de vida, porque eu tinha criança, então eu queria uma cidade familiar e acabei escolhendo Perth. Mas a primeira vez que eu vi essa cidade foi porque a Mari, essa nossa amiga, postava. Mas poderia ter sido qualquer outro país de praia, mas eu queria que falasse inglês, fosse um país em inglês, que o clima fosse bom, que fosse calor e que tivesse praia. Então foi a Austrália. Aí eu escolhi o mais longe de todos. É longe, pertinho, né? Só 12 horas. 12 não. São 2 voos. Um de 11 horas e um de 16 horas. Nossa, 2 voos. 2 voos. São 27 horas voando. 27 horas voando. Então você vai sair daqui segunda-feira, né? Que vem. Você vai embora na segunda. E aí você vai chegar. Você vai sair segunda que horas? Na verdade, eu vou sair de casa no domingo à noite. Porque meu voo é 2 da manhã na segunda. Então é bem no comecinho da segunda-feira. E eu vou chegar lá na terça-feira, 6 horas da tarde. Nossa. É muito tempo. Tempo, né? E no avião, você indo pela primeira vez, como foi? Foi intenso pra caraca, porque a gente comprou a passagem de última hora. Então a gente teve que comprar o voo mais barato. O voo mais barato eram 4 aviões. Nossa. Eu fui de São Paulo pro Chile. Do Chile para Nova Zelândia, da Nova Zelândia para Sydney, de Sydney para Perth. Eu não aguentava mais, foram 40 horas. Nossa! Foram 40 horas, era muito longo, não acabava mais, eu tava cansada, eu tava mal-humorada, no começo é de boa. Come a comida do avião, assiste um filme, joga os jogos, aí depois você não aguenta mais. Imagino, ainda não era primeira classe ainda. Não era. E aí é engraçado que a gente estuda inglês no Brasil e a gente jura que sabe um pouquinho. Sabe, né? Aí um dos voos foi cancelado. E aí eu lembro que a moça tava falando, deu um papelzinho e tava escrito, sei lá, $15, $20. E ela explicou, ela tava tentando me explicar, que ela tava me dando aquilo porque o voo tinha sido cancelado. E eu entendi que ela tava me dando aquilo que eu tinha que pagar porque eu ia em outro voo. Nossa. E eu tava brava, falando que eu não ia pagar, que o voo foi cancelado por outro motivo. E a gente não tava entrando no acordo. Não tava entendendo. Aí ela falou e fez assim pra mim, ó, tipo, espera. Aí ela chamou uma moça que falava espanhol. E a moça que falou espanhol falou, olha, isso aqui é $20 que a gente tá dando pra você pra comer, porque o seu voo foi cancelado. Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu, tá bom, obrigada. Eu achava que falava inglês. Eu achava. Pois é. Eu entendia tudo assistindo Friends. Pois é. As pessoas reclamam muito isso, né? Brasileiro não entende. Eu jurava que eu também entendia tudo. Aí eu falei, não, acho que eu não sei. E você já tinha viajado para outros países, né? E tinha se dado bem, assim, para falar. Sobrevivia, né? Eu sobrevivia no inglês. Eu gostava de inglês desde novinha. Aí estudei inglês, fiz aula particular, mais uma vez por semana, aula particular. A gente viajou, né? Viajei com a Cris, com a dona Cris. A gente foi para Londres, Amsterdã,
Onde mais? Fomos pra Itália, não falamos inglês, mas fomos pra Itália, fomos pra França, a gente foi juntas. E a gente sobrevivia. Mas aí, quando acho que eu tive que falar de verdade, daí eu vi que nem inglês de sobrevivência eu tinha. Estudem. É verdade. E vão pra lá, né? Sim, Porque acho que... Aí eu aprendi lá. Não tem jeito, Eu né? aprendi lá, sem dúvida Todo nenhuma. mundo fala a mesma coisa, que aprende lá, né? A melhor dica é... Estuda aqui, quando você chega lá, esquece os brasileiros. Namora um Ozzy. É o único jeito de aprender inglês. Meu namorado é australiano e ele não me corrigia quando eu falava alguma coisa errada. Aí, quando eu percebia que eu tava falando errado, por que você não me corrigiu? Ele, porque eu entendo o que você fala. Eu, não quero que você entenda, eu quero falar certo. Hoje, ele me corrige. E hoje você fala bem certo, assim. Muito mais certo do que eu falava, mas eu ainda falo errado. Ainda fala, tem sotaque. Eu tenho sotaque, mas eu acho que muito mais fraco do que eu tinha antes. Às vezes algumas pessoas falam, você é brasileira, outras sabem que eu tenho um sotaque diferente, mas não conseguem perceber de onde eu sou. Mas eu conheço gente que tá lá há 10 anos e fala muito errado, ou que fala certo, mas tem um sotaque tão forte que você fala, meu pai amado, tipo, já era pra ter passado, né? E qual que é a melhor coisa de viver lá? Paz. A tranquilidade. Acho que saber que todo lugar é injusto, mas o Brasil é muito injusto. Então, saber que você está num país que a justiça é mais equilibrada, sabe? Que você não vai ver gente que não tem nada e outro que tem tudo. Que você trabalhar um pouco e você vai conseguir ter algo bom, que não é só o que é rico, sabe? Aquele que tem mais vai continuar tendo mais e o que tem menos vai continuar tendo menos. Não. Eu acho que isso me dá um conforto. Segurança, claro. É muito mais seguro, mas eu tô falando do estado que eu moro e da cidade que eu moro. Eu não fui para outros estados na Austrália. A Austrália é enorme e eu sei que o outro lado é um pouco diferente, muito mais populoso. Não igual ao Brasil, mas tem uma população maior. Eu tô num estado bem grande, mas com uma população pequena. Então, sim, vou te falar, onde eu moro é tranquilo, tem assalto? Tem, muito raramente, mas tem. Mas a tranquilidade de deixar sua filha de 12 anos pegar o ônibus sozinha para ir para a escola e saber que tá tudo bem. Ai, que paz. E eles vão sozinhos? Agora ela vai sozinha, que ela entrou na high school. Então, ela vai pro ônibus sozinha. E é interessante que o ônibus é público. Mas naquele horário escolar, alguns ônibus é só para as crianças. Então, é o ônibus público, porém ela vai pro ponto de ônibus, um monte de criança da escola dela, e aquele ônibus só vai entrar criança da escola dela. Então, o ônibus vai passar por todos os pontos, mas só vai deixar as crianças descerem na escola. E a volta é a mesma coisa. Então, ela não tá pegando... Ela tá pegando um ônibus público, mas não um ônibus que vai ter um monte de gente, adulto, e vão ser só pessoas da escola, crianças da escola dela. E qual que foi a maior dificuldade que você passou lá? Eu acho que, provavelmente, quando o meu visto de estudante estava acabando e eu não sabia qual era o meu próximo passo, e aí eu estava quase voltando para o Brasil. Aí eu fiquei desesperada. Porque eu já tinha morado na Austrália por 4 anos. Eu tive minha segunda filha, né? Eu fui pra Austrália com a minha filha de 6 anos. Fiquei grávida e a Olivia nasceu lá na Austrália, num visto de estudante. E aí chegou no momento que eu não sabia mais o que eu ia fazer. Eu tinha que decidir se eu aplicava para estudar, fazer como chama que a gente faz depois? Um mestrado. Se eu ia estudar um mestrado que era muito mais caro, ou se eu voltava pro Brasil. Eu não tinha muita oportunidade. Eu tinha pedido patrocínio para a empresa que eu trabalhava, não rolou. E eu estava perdida. Esse foi um momento desesperador. Desesperador, porque eu falei, como que eu volto pro Brasil? Depois de 3 anos morando aqui, com 2 filhas, uma brasileira e uma que tinha nascido lá, eu estava perdida. Eu lembro muito bem disso. E a Cris falava, Carol, não volta. Eu cogitei voltar. E ela falava, não volta. Tá tudo igual, você viveu outra vida. O que você falava, Cris? Pois é, porque assim, né? A gente é amiga desde os 12 anos, gente. Então, assim, a gente... Muitas histórias juntas e aí, quando ela resolveu ir... Claro que eu fiquei triste, mas feliz, né? Eu ia sentir falta dela e tudo. Mas eu acho que amigo é isso, amigo. É pra isso mesmo, né? Apoiar o crescimento. Apoiar e ver a outra pessoa feliz, ver o que é melhor pra ela, né? O que era melhor pra mim, ela era voltar mesmo, ficar aqui. Mas pra ela, eu sei que eu sabia que o lugar dela era lá, que ela tinha que ficar lá. Então, assim,
É isso, né? Amigo é assim, a gente precisa apoiar nas dificuldades e nas coisas boas também, né? E saber que tem muito amigo que tem ciúmes de amigo, né? E cada pessoa tem um lugar. Minhas amigas, cada uma tem um lugarzinho no meu coração diferente. Ninguém vai substituir ninguém, né? Ninguém vai substituir ela na minha vida, assim, ninguém. Mas cada uma tem seu lugar. Então é besteira a gente ficar com ciúme de amiga, né? Cada um tem seu tempo, né? A gente tem que entender que cada um tem seu tempo. Às vezes a pessoa não tem tempo para ir, sabe? A vida da gente é muito corrida, né? Então, assim, a gente precisa centralizar, assim, na gente e ter empatia pelo outro, né? Sempre. E a Cris falava, Carol, não volta, porque você não vai se adaptar, aqui tá tudo igual, você mudou, graças a Deus eu não voltei. Mas aquele momento foi bem difícil, porque eu tava perdida, eu não sabia qual era o próximo passo, mas aí sempre tem um milagre, né? E aí a empresa que eu trabalhava decidiu me oferecer o patrocínio, que eles precisavam de alguém, que tinha as qualificações que eu tinha. Aí na Austrália funciona assim, se você tem uma profissão que está numa listagem, que eles estão em falta na Austrália, e a empresa que você trabalha precisa de você nessa posição, você não ganha, né? Mas você recebe o direito de morar na Austrália e virar residente. E aí eu virei residente trabalhando na empresa que eu tava e que tô até hoje. E aí virei residente, virei cidadã, mas aquele foi um momento, certeza, difícil. E como que funciona esse passo, assim? O visto, quem quer ir pra lá, tá a fim de ir pra lá, faz o quê? Sendo brasileiro, você tem 3 opções. Visto de turismo, visto de estudante ou um visto que chama Work Holiday. O visto de estudante, você obrigatoriamente precisa estudar, óbvio. Não é baratinho, mas é o visto mais seguro se você quer dar um passo maior e tentar ficar, que foi o que eu fiz. Então, você vai estudar inglês, obviamente. A não ser que você fale muito bem inglês, aí você vai para fazer um mestrado ou uma pós-graduação na Austrália. Mas, geralmente, é visto de estudante. Aí, você aplica o visto de estudante. Se você quer ir como turista, o visto de turismo, você pode ficar de 3 a 12 meses. O mais normal é 3 meses. Se você quer ficar mais, eles vão te perguntar por quê. Você tem dinheiro para bancar essa vida de turista lá, né? Então, é complicado, mas dá. Minha mãe aplicou de 1 ano porque eu fiz uma carta convite, expliquei que ela ia ficar comigo, que eu ia pagar todas as despesas dela de acomodação. Mas, no geral, 3 meses. Aí tem muita gente que vai para ficar 3 meses de turismo, turista, se apaixona e aí aplica o de estudante. E a terceira opção é nova, saiu em julho do ano passado, eu acho, que é o Work Holiday. Você vai para a Austrália, você tem um período que você pode ficar como turista e um período que você é obrigado a trabalhar para a Austrália. E geralmente você é obrigado a trabalhar no que eles... Geralmente não, você é obrigado a trabalhar no que eles pedem. Geralmente é fazenda, que é onde falta mão de obra. Então, você paga a aplicação no visto, não sei quanto que é, mas você não tem outros gastos. Você não vai, que nem o de estudante é caro, porque você tem que pagar a sua escola, tem outros gastos. O Work Holiday não. Mas hoje de manhã eu estava conversando com meu primo sobre isso e ele leu que tem que ter um pouco de inglês. Porque você está indo para ter férias, mas também para trabalhar. Então, você tem que falar um pouquinho. Não sei qual é o nível de inglês que tem que ter. Mas são 3 opções. Turista, Work Holiday ou... E você aplicou o visto estudante de turista para... Não, eu fui como estudante. Como estudante, para você e para sua filha. Fui como estudante e a minha filha foi como dependente. Mas toda criança acima de 6 anos é obrigatório estudar. Obrigatório matricular na escola. Então, eu fui no visto de estudante, minha filha foi como dependente, eu fui com visto de 6 meses, que viraram 6 anos, para estudar inglês. Terminado 6 meses antes, né? Quando deu 3 meses, eu já falei, isso aqui é onde eu quero ficar. Não estava fácil, mas eu falei, isso é o que eu quero. Então, eu já comecei a pensar no próximo visto, que quando você está lá, você não pode deixar para a última hora. Aí, apliquei o próximo visto, que foi para estudar de novo, mas em vez de estudar inglês, eu ia estudar uma coisa da minha área. Que aqui no Brasil, eu sou fisioterapeuta e instrutora de pilates. E aí, eu decidi estudar para ser personal trainer, que é o certificado 3 e 4 em fitness, para entender da minha área, né? Daí eu ia saber nome de músculo, movimento. Então, passados 6 meses de inglês, eu me matriculei em outra escola para fazer um curso técnico para poder voltar para minha área. E lá a fiscalização é tipo que nem a gente vê nos Estados Unidos, que é bem... só fica ilegal? Como é? Eu acho que não é tão séria que nem os Estados... Não tão séria, mas não tão agressiva quanto nos Estados Unidos, porque não tem tanta gente tentando ficar ilegal lá. Eu tenho uma conhecida que ela
não tem visto no momento, ela tá lá, mas não vou dizer que ela tá ilegal lá. Ela tá num processo de aplicar um outro visto, ela teve uma complicação durante um visto. Então, no momento, ela não tem nenhum. Mas não é que ela tá ilegal, mas eu não conheço ninguém que ficou ilegal. E geralmente a gente sabe, né? Você escutou falar daquela pessoa? Eu nunca escutei ninguém. Porque, na verdade, eles até recebem bem, né? Não é... acho que nos Estados Unidos é mais difícil, eles não querem, né? E eu acho que é muito grande também os Estados Unidos. A população é muito grande, muito mais difícil deles controlarem, né? A Austrália não é tão grande assim. Quer dizer, a Austrália é grande, a população do estado que eu moro é pequena. Então, acho que é mais tranquilo de controlar. Mas eu não conheço ninguém que tá ilegal lá. Tem uma amiga que tá num processo, que ela tá sem visto nesse momento, mas não dá pra falar que ela tá ilegal. Legal. Que bom, né? Que bom, né? Que bom. E como que é ter uma filha brasileira e uma australiana? É legal. É legal, porque elas são diferentes fisicamente, né? Tem uma loira e uma morena. Muito engraçado, só porque ela nasceu, ela é loira. Mas como elas tiveram a infância diferente, elas são diferentes. Elas são... A Lili, que é a que nasceu lá, ela não tem os costumes que a gente tem, que nem... na Austrália é comum eles fazerem churrasco, muito diferente da gente. Um montão de linguiça... É um negócio que parece kafta, mas não é kafta. E às vezes hambúrguer. Sabe o que eles fazem? Eles pegam uma fatia de pão puma. Aí eles põem a linguiça no meio, dobra o pão puma e come. É super gostoso. Pra eles, né? Pra mim, não. E a Lili, ela é de boa. Ela adora. Isso. E é muito engraçado, porque ela nasceu, ela adora. Eu e a FIFA... Que linguiça no pão puma? Então, tá de brincadeira, né? Então, eu vejo isso nelas. Como elas são diferentes... por conta da infância, né? Muitas coisas é normal pra Lili e pra FIFA, não é normal. Tem um negócio na Austrália que chama Vegemite. Você já ouviu falar? Não. É ruim. Eu acho ruim. A Lili acha bom. A FIFA até gosta, de vez em quando ela come. É um negócio de você passar no pão. Ele é marrom. Eu não sei do que ele é feito, mas ele é marrom e ele tem um gosto meio amargo. E eles adoram. Eles passam manteiga no pão e o Vegemite. Eu já tentei e não gosto. A Lili come com pão de queijo. Ela é meio. Ela pega pão de queijo brasileiro e passa Vegemite. E quando ela nasceu, você falava português com ela? Sim, até hoje eu falo. Você sempre falou português? Sempre. E ela pegou o inglês como? Ela pegou inglês ano passado, quando ela começou a ir pra creche. Então, eu sempre falei português dentro de casa com as duas. Aí a Lili nasceu e ela aprendeu só português. E aí, ela tem 4 anos hoje. Então, o ano passado, quando ela tinha 3, ela foi pra creche. 3 vezes por semana. Aí, ela começou a aprender inglês lá. Eu nunca me preocupei em ensinar, porque eu sabia que ela ia pegar. E aí, esse ano que ela entrou na escolinha... Aí, já ficou bom. No final do ano passado, ela já tava boa. Mas esse ano que ela entrou na escolinha... ela troca assim, ó, português pra inglês. Parece que, né? Parece que nasceu lá. lá. E a minha filha mais velha, a Clara, também. Ela fala os dois muito bem. Mas a Lili aprendeu agora. E ela fala, é bonitinha, ela fala um pouquinho errado, tanto em inglês como em português. Mas qualquer criança de 4 anos fala errado, né? Mas ela troca assim, ó. E a comida lá? Você estranhou bastante? Estranhei. Aí, eu nunca esqueço que o Alberto, lembra do Alberto, Cris? Lembro. O Alberto, nosso cliente do Pilates lá, uma vez ele falou pra mim, antes de eu ir pra Austrália, ele falou, o ideal pra você ficar bem num local é você se adaptar à cultura deles. Se você negar, você vai sofrer mais. Então, se abre pro jeito que ele é, pro jeito que eles são. E eu fiz isso, mas pra comida eu não consegui, demorou. Então, eu continuava querendo fazer arroz, feijão, bife, salada. Por muitos anos eu fiz. Hoje eu já não me importo mais. Se tiver arroz, feijão, eu vou gostar. Às vezes eu falo, vamos comer comida brasileira hoje? Aí eu faço arroz, feijão, uma salada. Mas eu não preciso disso. Se eu tiver uma carne e uma salada, eu tô de boa. Se tiver só uma salada, legumes, né? Não é salada, eles comem mais legumes. Tá de boa. O australiano não tem um prato principal. Falar, essa é a comida australiana? Eles não têm. Não tem. Como a maioria dos australianos são de descendência britânica, o fish and chips, né, o peixe com batata frita, é tipo... Mais ou menos australiano. É australiano, mas na verdade nem é, né? Porque é o que eles comem lá na Inglaterra. Agora, o que eles têm que é de costume é a meat pie. É como se fosse um empadão, desse tamanho assim. Como se fosse um empadão de carne dentro. De carne, não é nem carne moída, nem carne desfiada. É alguma coisa ali que tá no meio dos dois. Isso é comum. E também o sausage roll, que é como se fosse uma... Eles falam que é salsicha, mas é tipo uma linguiça dentro de uma massa folhada, um pão.
Acho que tem também enroladinho de salsicha aqui no Brasil. Só que em vez da salsicha, aquela vermelhinha, é como se fosse uma linguiça dentro. Então, nem todos os australianos almoçam, não é costume parar para almoçar. Geralmente eles comem um lanche, ou comem uma salada, né? Se é a pessoa mais saudável. Mas é comum eles comerem essa meat pie na hora do almoço. Falei, não. Não, e aí não tem arroz, feijão, pãozinho de manhã. Arroz é costume nosso e dos asiáticos. Então, como tem muito japonês, se você for num restaurante japonês ou asiático, ou de qualquer lugar da Ásia, aí você vai encontrar arroz. Agora, se você que for num lugar normal australiano, você não tem arroz. E outra, você não vai achar um restaurante pra almoçar. Porque não tem almoço. Não tem almoço. Não. Então, às vezes eu quero almoçar, às vezes eu vou no shopping, aí tem a parte de alimentação que vai estar sempre aberta. Mas você falar, vamos num restaurante pra almoçar, não é uma coisa que eles vão fazer, sair do trabalho pra ir num restaurante almoçar. E aí eles fazem o quê? Eles comem lanche, tipo, eles vão no lugar, no café, vai. No cafezinho do lado, aí vai pedir um café e um lanche. Tipo, um pão com salada, ou um pão com presunto e queijo. E a comida eles comem à noite? Se come, né, também. Porque geralmente é lanche. Aí, né, aí a minha mãe vai pra Austrália e fala, essa criança precisa comer arroz e feijão. Que se essa criança não comer arroz e feijão, como é que vai crescer? Como que as crianças da Austrália cresceu? É verdade. Como que eles são mais altos que a gente, forte, gostoso? Galera gostosa, viu? Não precisa. Isso é o que a gente acredita, né? A gente cresceu escutando que você precisa comer o arroz, feijão pra ficar forte. Eles sobreviveram como? É verdade. O brasileiro é complicado, difícil, né? Difícil, a gente quer o arroz, feijão. Mas no começo sente falta. Sente, porque você tá acostumado, muitos anos, né? E você almoçava? E eu ainda almoço, porque eu sinto muita fome. Eu ainda almoço. Eu não sei como eles conseguem ficar de lanche só. E eu ainda almoço. Mas é o que eu falei. Às vezes eu tenho, sim, arroz, feijão e a carne. Mas nem sempre eu preciso. A maioria das vezes eu vou ter só a carne, qualquer carne, peixe, frango, qualquer coisa. E os vegetais. E a vida também é corrida, né? Então, eu tenho tudo congelado. Eu falo, hoje vai ser salmão com legumes. Eu pego salmão, coloco no forno, pego um pacote de legumes que já é misturado e congelado, põe no forno e pronto. Tá pronto o almoço. Facilidade, né? Vou ficar cozinhando? Não, cozinhando é só pra uma data especial. Sério? E feijão de latinha, né? Eu não cozinho feijão. Sério? Não cozinho. E tem o mesmo gosto? Provavelmente não, mas eu nem lembro qual é o gosto do feijão normal. Que diferença faz? Não sei mais qual que é o gosto do feijão normal. Não lembra mais? Caramba! Você fala, é igual? Não sei lá. Eu já tô comendo esse há tanto tempo. Já tô acostumada. Pra mim, feijão. O gosto é bom? Mas a facilidade é outra coisa, né? Aqui a gente tem trabalho, cozinha. Cozinha demais. Demais, e né? suja aquele monte de panela. Não. Lá é tudo mais fácil, né? É diferente. Outra coisa que não faço já faz 6 anos, passar roupa, né? Eu nunca tive um ferro de passar roupa lá. Olha, tá vendo? Então acho que eu sou australiana. Já tá pronta pra ir, né? Eu acho que eu já tô. Não lembro que dia que foi que eu cheguei, tinha acabado de chegar aqui, eu coloquei alguma roupa, acho que minha tia perguntou, mas você quer dar uma passada? Eu falei, imagina, não passo. Tá ótimo, assim. E lá eles não passam? Algumas pessoas ainda passam, sim, mas não é uma maioria. E outra, ninguém vai te julgar. Ninguém vai falar, nossa, olha a roupa dela amarrotada. Não passou. Não, eles têm mais que fazer da vida. Eu acho que essa é a diferença, né? Eu acho que o brasileiro fica muito preocupado com o que os outros vão pensar, né? Porque ele sabe que o brasileiro vai falar. O brasileiro vai falar. Nossa, você viu como aquela pessoa chegou amarrotada? Aí lá eles estão um pouco ligando pra tua vida. O que você achou mais diferente do jeito deles, além dessa? Deixa eu pensar. Tem muitas coisas diferentes, né? O Natal é diferente. Vou falar do Natal, vai. Tem muita coisa diferente. Mas o ano passado foi a primeira vez que eu tive um Natal australiano, né? Que com o namorado australiano quis conhecer as tradições diferentes. Então, aqui no Brasil, eu acho que não é só no Brasil, acho que é na América do Sul toda. O dia 24 é muito importante, né? Então, a gente já começa a festa no dia 24, todo mundo bebe, vai até tarde. Algumas famílias esperam para comer só depois da noite, outras comem antes, mas a gente sempre fica acordado mais, né? Desde criança a gente já sabe, né? Tinha 3 anos, a gente estava acordado até de madrugada. E lá não, o dia 24 é um dia normal. As pessoas trabalham normal. E aí os presentes são... Eu acho que é igual a gente vê em filme dos Estados Unidos. Os presentes são colocados na árvore de Natal no dia seguinte, quando as crianças acordam, no dia 25. Daí eles abrem os presentes e aí eles vão ter o almoço de Natal. Então, dia 24 não tem nada. Nada.
Mas tivemos, né? Porque a gente fez meio a meio ano passado. Que é meio brasileira, meio... E aí, no geral, eles têm churrasco. E aí, eles têm churrasco de lagosta. Isso eu descobri. Tem que ter lagosta na churrasqueira. Ai, que chique, né? gente! Eu comi. Melancia cortada em arvorezinha de Natal. Ah, tem uma casinha. Sabe o biscoito do Shrek? Sei, Sabe? sei. Como é que chama? É só biscoito? Acho que é. Biscoito de gengibre. Eles têm uma casinha feita de biscoito de gengibre, igual do filme do Shrek, que tem a casinha também. E aí é tradição as crianças quebrarem essa casinha, martelar e daí comer os pedacinhos da bolacha do gengibre. Eu acho que a história é mais ou menos do Shrek. Eu acho que aquela casinha é pra isso. Então, porque eu lembro quando eu vi a casinha a primeira vez, eu falei, já vi isso no Shrek. E o que mais que eles... esse eu adorei. 9 horas da manhã do dia 25 ou 26, não lembro. Todo mundo na praia tomando champanhe. É proibido beber álcool na bebida alcoólica em lugar público, né? Na Austrália. Mas nesse dia eu não tô lembrando agora se é amanhã do dia 25 ou se é amanhã do dia 26. Eu não tô lembrando. Nesse dia pode. Tá todo... Poder não pode. Mas, né? Todo mundo finge que não tá acontecendo. Tá todo mundo na praia logo cedo tomando champanhe. Obviamente que eu tomei meu champanhe na praia, né? Claro, Falei, né? não, quero entrar nessa... Então, assim, não dá pra tomar uma cerveja na praia lá. Dá escondido, né? Obviamente que o brasileiro faz tudo errado, né? Então, eu vou pra praia com as minhas amigas, a gente põe a cerveja... Mas a gente não vai levar o cooler, igual as pessoas levam. Geralmente a gente leva cada uma leva uma na bolsa, no máximo 2, a gente senta na praia, toma uma cerveja bem escondidinha. Se você tá de boa, ninguém vai te parar pra falar que você não pode beber. Mas já aconteceu de eu ver gente próximo bebendo muito, aí começa a falar alto, e aí tem segurança na praia, e eles não vão ser agressivos, só vão mandar você guardar, falar, você sabe que não pode beber, mas a multa é de $200 se você é pego bebendo. Não tem quiosque lá pra comer, essas coisas? Não tem quiosque na praia. Não, você vai ter quiosque um pouco mais longe da praia, mas ninguém vai pra praia pra passar o dia inteiro, igual a gente faz aqui. Então, eu moro na praia. Aí, minha casa é 5 minutos caminhando da praia. Então, tem um quiosque que é antes da praia. Às vezes eu passo, eu compro um café. Muito engraçado, eu achava estranho isso no começo. Compro um café, compro alguma coisa pra comer e vou pra areia com as minhas filhas. Vai tomar café na praia, gente. Quente. Australiano toma café na praia. Pode estar 40 graus, você vai ver pessoal com um copinho de café na praia. Você vai ver. E eu achava estranho. Então, no começo... tá vendo? Outra diferença. No começo, eu queria sentar e queria beber. Queria uma porção de camarão. Hoje eu não sinto falta. Eu falo, pra que eu vou comer uma porção de camarão na praia? Às vezes a gente leva um queijinho, uns biscoitos, a gente faz tipo um piqueniquezinho na praia. Mas na maioria das vezes a gente não passa o dia inteiro, né? Você mora na praia, então você vai, você nada, e aí você volta pra casa e faz o que quiser, né? Faz churrasco, come, bebe. E os bares lá, como é? É legal e não fica até tarde. Não. Não, a vida noturna não acaba tão tarde que nem aqui no Brasil. Eu não saía muito de balada quando eu cheguei lá na Austrália, não saio muito até hoje também, mas quando a gente sai, acaba cedo. É coisa assim de 1, 2 horas da manhã já acabou tudo. A não ser um ou outro, ainda fica, né? Dependendo do tipo de bar que você vai. Ainda fica, mas a maioria acaba cedo. Acaba cedo. Tudo acaba cedo, a vida acaba cedo lá. Mercado, assim que eu cheguei, quase todos os dias fechava 6 horas da tarde. Hoje em dia, fica até as 8. Deve ter um dia da semana que fecha mais cedo, mas de sábado, por exemplo, 5 horas da tarde o mercado tá fechado. Você tem uma marca de mercado, supermercado, que fica aberta até tarde. Geralmente é um mercado que você tem que dirigir mais longe. Mas aquele mercado que você tem em toda esquina, ele fecha bem cedo. A gente compra em posto de gasolina também, quando é uma coisa emergencial, porque o mercado fecha. O shopping fecha. Esses dias tudo fechado. Tudo. Esses dias eu queria comprar um negócio, já era tarde, aí meu primo falou, se você for no Center Norte, tá aberto? Eu falei, até parece. Fechava às 10 da noite as lojas, eu fiquei impressionada. Você não lembrava disso? Não, mas já era assim? Já. Não. Sempre foi. Sério, eu achava... Das 10 às 10. Das 10 às 10. Que absurdo. Que absurdo. Tá muito australiana. Ai, nossa, meu Deus. Não. Muitas horas aberto. E lá fecha que horas? O shopping? A maioria das lojas no shopping fecha bem cedo, tipo 6 horas da tarde. Aí tem 2 lojas grandes, que são lojas de departamento, tipo C&A, assim, que vende tudo, ela fecha às 9. Mas se você for no shopping inteiro, vai ter 2 lojas abertas só. Nossa, caramba. E também tem os dias da semana, né? Você checa se é o dia que tá aberto até às 9. Mas passou o tempo, a gente se adapta, né? Tudo. A gente é extremamente adaptável.
Muito, né? Aí vem passar férias no Brasil, não se adapta, porque só 4 semanas não dá tempo. Quando vai começar a se adaptar, tem que ir embora. Tá na hora de ir embora. É muito diferente. 8h30 da noite eu tô dormindo. Eu tô indo pra cama, vai. 8h30 da noite na Austrália eu tô indo dormir. E não é porque eu preciso acordar cedo, é porque eu não vejo motivo pra ficar acordada. Tudo acabou, tá um silêncio. A vida começa cedo, eu posso acordar cedo, ir pra praia. Pra que eu vou ficar acordada até as 10 pra no dia seguinte estar cansada e não poder ir pra praia antes de trabalhar? Lá a vida é diurna, né? Lá a vida é mais diurna mesmo, né? Também falando do estado que eu moro, não sei. Acho que Sydney, por exemplo, que é mais populoso e eu ia falar busy, e cheio, assim, aí eu acho que talvez seja um pouco diferente. Mas eu sei que eles dormem cedo na Austrália. Eu acho que eu acho ótimo. Você também já acostumou, né? Talvez porque eu tô ficando velha, não sei. Tava super velha, super velha. E o trabalho lá, como é? Tem o emprego seu todo mundo. agora. O seu agora, como que você tá achando? Eu adoro, né? Eu faço lá a mesma coisa que eu fazia aqui, só que aqui eu era fisioterapeuta e instrutora de pilates. Lá eu não sou físio, dá pra trabalhar, custa caro, demora, é um processo longo. Então, se alguém é físio aqui, quer ser físio lá, já se prepara aqui, estuda muito aqui pra já chegar e já aplicar. Eu não fiz isso, então não sou fisioterapeuta lá. Na Austrália eu sou personal trainer e professora de pilates. E é muito legal, né? Porque aqui no Brasil eu trabalhava só com 3 alunos por aula, que é como é o Pilates aqui, né? Lá eu trabalho com 16 pessoas por aula. É muito mais dinâmico, eu acho mais divertido. Todo mundo faz o mesmo exercício, é um foco diferente. Mas eu continuo trabalhando na mesma área que eu tava, então isso me deixa feliz, porque as pessoas falam do subemprego, né? Que não é um subemprego, é um emprego como outro qualquer. Mas, geralmente, quando você sai do seu país, você tem que trabalhar como garçonete, que foi o que eu fiz, ou trabalhar com limpeza, ou qualquer outra coisa. E eu fiz e foi ótimo, tenho orgulho de ter feito isso, mas é bom você voltar para sua área. Falar, agora tô em outro país fazendo o que eu gosto, né? Porque eu gostava de ser garçonete, mas não era o que eu amava. E eu falei, não, tô fazendo o que eu amo e bem orgulhosa, né? Falando legal, inglês. Né? Errado um pouquinho, eles dão risada. É difícil, né? As pessoas conseguirem trabalhar. Não é todo mundo que consegue trabalhar na sua área, né? Mas é bom saber que eu tô fazendo o que eu gosto. O que você gosta, né? Gente, falar nisso, ó, eu trabalhava com a Carol lá e era o Pilates Estética. E aqui em Caieiras, lá na Dona Cris Estética, você tem Pilates Estética. Ela me influenciou muito. Então, dava muito certo. A gente trabalhou 9 anos, 8 anos, 10, sei lá. Muitos anos, a gente trabalhou muitos anos juntas, ela era professora de Pilates e eu trabalhava com a estética, né? E agora eu trouxe aqui para Caieiras, não tem a Carol, tem outra professora lá, beijo Renata, é a Renata que tá lá, que manda super bem, e a gente tá lá muito feliz, tô aqui muito feliz, na verdade, lá, né, na clínica. Mas, assim, e juntar a estética com Pilates é muito bom, né? Muito bom. Por isso que eu quis trazer esse modelo aqui para Caieiras, porque eu sei como funcionava. A gente trabalhava lá na Serra da Cantareira e dava super certo, né? E aí eu trouxe para cá para você aproveitar. Então, Pilates Estética lá na Dona Cris. E como que é a estética lá? Me conta. Tem muita brasileira. Muita brasileira que faz estética. Que já era aqui já era esteticista ou, não sei, esqueci o nome. Tem uma faculdade, né? Alguma coisa? Biomedicina? Não. Esqueci o que é. Minha amiga fez essa faculdade aqui e lá ela tem a clínica dela. Então, ela começou trabalhando em spas como esteticista, só que agora ela já tem a clínica dela, que tem várias outras meninas que eu conheço. E aí, por exemplo, quem tem faculdade de estética lá, será que consegue? Quem tem faculdade, quem tem um cursinho, trabalha igual. Trabalha igual. As regulações da Austrália são um pouco estranhas. Não tem essa diferença enorme. Então, por isso que não tem muito profissional na Austrália. É uma minoria que faz faculdade, sabia? Não é aqui. Que aqui você, para ter algo, para ser alguém, você precisa fazer faculdade. Lá, é menos injusto. Então, as pessoas não se dão o trabalho de fazer faculdade porque elas sabem que o que ela vai ganhar não vai ser tão diferente da pessoa que não fez faculdade e fez só um curso técnico. Então, se você tem faculdade de estética aqui no Brasil ou você tem um curso técnico e você vai para lá, sua chance é exatamente a mesma. Ninguém vai falar, mas essa fez faculdade, essa não, então vou pegar ela. Não.
Dependendo do seu potencial, do que a pessoa vê que você tem experiência na entrevista. Eu tava pensando em estudar nutrição, ainda não decidi. Voltando para a Austrália. E eu comecei a pesquisar, né? Para entender. Preciso fazer faculdade? Preciso fazer um curso técnico? Não tem uma regulação que fala nada. Se eu fizer um curso de coaching em nutrição, eu tenho quase os mesmos direitos de uma pessoa que fez faculdade, que é uma loucura, né? A única diferença é que eu não consigo trabalhar para o governo. Então, eu não vou conseguir reembolso o meu paciente não vai conseguir reembolso do governo, não posso trabalhar para o governo. Mas as chances são as mesmas. De uma pessoa que fez faculdade e de uma pessoa que fez um curso técnico. Que bom. É bom. É bom, né? Porque dá eu vou chance te pra todo falar. mundo. Eu vou te falar. É na prática. Né? Esse trabalho nosso é na prática, assim. Tem que estar ali, tem que ter mão, porque não é... Não é. Eu fiz Uniban. Todo mundo falava mal da Uniban. Fiz fisioterapia na Uniban. Eu conheço gente na mesma época que estava fazendo fisioterapia na USP e saiu da USP e não tinha emprego. Eu me formei em dezembro e em fevereiro eu estava trabalhando. Nunca fiquei sem trabalhar na área. E agora eu tô lá na Austrália. Eu podia estar trabalhando como físio. É que pra mim não compensava o tempo e o dinheiro. Mas eu fiz Uniban, que todo mundo falava mal. Porque, na verdade, aqui você já só trabalhava com pilates, né? Você eu já estava cansada da físio. Já não estava só físio, né? Você estava trabalhando com pilates. Então, chegou lá e você podendo trabalhar, continuando. Tá ótimo. É maravilhoso, né? Então, o que você faz, o nome da faculdade, o tipo de curso, na verdade, verdadeira não é o que vai te definir, né? É a sua paixão na profissão, a dedicação que você tem. Em tudo. Acho que em qualquer lugar isso, né? Em qualquer lugar, né? Às vezes a pessoa encontra dificuldade no Brasil, encontra dificuldade na Austrália, porque eu já vi gente que reclama da Austrália, né? Sim, eu tenho conhecidos que voltaram e falaram, meu Deus, não quero nunca mais. Eu falei, como pode? Então, assim... na verdade, é você, gente. É você. A Gabi não tá aqui, ela é coach, ela ia falar. Queria falar com ela. Ela ia explicar melhor que ela é coach, ela sabe, porque é a gente. É o nosso interior. Não adianta, se você não tá feliz aqui, né? Se você não se olhar pra dentro, não ir atrás da sua felicidade, né? Não quero citar nomes, mas vou falar de uma pessoa que falou assim uma vez pra mim. A Austrália é linda. É como se eu tivesse de férias todos os dias. É um paraíso. Só que todas as férias precisam acabar. Eu falei, pra mim não. Pra mim não. Eu tô feliz da vida de todo dia acordar, ver esse mar azul, ir trabalhar, chegar do trabalho, caminhar na praia, sentir que eu tô morando num filme e continuar meu dia. Essa pessoa falou. Sim. Porque a Gabi fala crença. A pessoa não está preparada para ser feliz. Ela quer o tumulto, ela quer. Ele falou, ele sentia a saudade do trânsito na Marginal Tietê. Ai, gente do céu. E trânsito lá, é tranquilo? Tem trânsito, mas é muito pouco, né? Tem um lugar que é a Freeway, que é como se fosse a Marginal Tietê, que é mais intensa, as pistas largas. Então, quando eu pego ela 6 horas da manhã, ou talvez lá entre 5 e 6 horas da tarde, tem um fluxo grande, dá uma paradinha, mas não é igual aqui. Não é igual. Não, nem se compara. E pra você dirigir lá, que é o contrário, né? Pois é, a gente dirige na mão inglesa, ao contrário. É muito engraçado que o volante do carro também tá do lado contrário. Então, quando eu cheguei lá, o meu maior problema não eram as ruas. Era o cinto e a marcha. Eu puxava o cinto. Porque é o contrário. Eu puxava aqui, que é onde a gente puxa no Brasil. Só que aqui é o meio do carro. O cinto tá aqui. Aí toda hora eu queria puxar aqui. E aí, quando eu ia trocar de marcha, eu batia a mão na porta. O tempo todo batendo a mão na porta. E eu andei na contramão no começo, umas 2 vezes, foi pouco. Porque um amigo falou assim pra mim, Carol, decora que você tem que estar perto da guia. Então, se você tiver na dúvida, direita ou esquerda, onde está a guia? Então, eu tenho que estar do lado da guia. Mas eu andei na contramão. Agora, uma coisa que me deixou nervosa, esse ano, eu estava dirigindo, era muito cedo, era feriado, então as ruas estavam vazias. Quando eu fui virar à direita, eu entrei na contramão, só que eu entrei numa pista enorme na contramão. E quando o carro deu de frente comigo, eu percebi que eu estava na contramão, senão eu não ia perceber. Aí eu fiz a volta no meio da rua e voltei. Isso era muito cedo. Eu falei, gente, como que pode? 5 anos depois, e eu entrei na contramão. Não consegui dirigir no Brasil, tô aqui há 3 semanas e não tive coragem de dirigir. Fiz a carteira internacional, porque eu não tenho mais a brasileira, venceu, mas eu não dirigi, não. A Cris tá dirigindo. Cris é minha motorista, minha mãe, mas eu não consegui, tenho medo. Tenho medo do trânsito e tenho medo de entrar na contramão. Nossa.
Porque 6 anos dirigindo de um jeito, aí, né, mudar sem ter necessidade. Lá você chegou e teve que mudar, porque... eu precisava me adaptar. Né? Aqui, e o trânsito não é caótico. Então, mesmo que eu tava fazendo uma coisa diferente, eu não tinha medo. Aqui eu tenho medo. Porque é muito carro, o trânsito é extremamente agressivo, né? Todo mundo quer tá lá na frente mais rápido. Eu acho que eu não sobreviveria, não. Sobreviveria, sim. A gente se adapta tudo. O ser humano não é o mais forte que sobrevive melhor, é o que se adapta melhor. Eu me adapto fácil. Tem que ser, né? A gente tem sofre, que ser. mas a gente vai. Tem que ser, não tem jeito, né? E olhando pra Carol, que tava lá chorando, pensando... O que eu faço da minha vida? O que eu tenho que falar? Eu vou embora, fico aqui, né, bem sucedida, com o seu estúdio, com o seu negócio. O que você falaria para ela? Caraca, avisei no caso, você fazer chorar. Deu arrepio. Nossa, muito orgulho de mim mesmo. Eu bato aqui no meu ombrinho e falo pra mim mesmo, parabéns, eu fui forte, tenho orgulho da minha decisão, fico feliz com a minha decisão, tenho orgulho de ter mantido minha decisão mesmo nos momentos que eu pensei, e agora? E orgulho de onde eu cheguei, né? Porque é muito bom. Foi rápido, foi um processo rápido. Se eu pensar que eu vou fazer 6 anos e eu sou cidadã, foi um processo muito rápido. Porque eu fui atrás, né? Porque eu conheço pessoas que estão há 8, 10 anos lá e ainda não conseguiram virar residente, que ainda são cidadão. Então, eu lutei, eu fui forte, fiz terapia necessário, né? Para ter um suporte emocional, talvez um coach, mas tenho muito orgulho. Falaria, Carol, não desista nunca. Se você chegou até aqui, você consegue fazer qualquer coisa com uma criança, né? Porque às vezes a gente fala... Põe muita desculpa, né? Põe, eu não vou por conta disso. Tem uma criança. E vai se deixando, né? Se adiando, né? Não tem desculpa. Não tem, né? Eu conheço várias outras brasileiras que deixaram os filhos no Brasil, foram, se ajeitaram um pouco mais e daí trouxeram as crianças. Também é uma opção. Eu não conseguiria ficar sem a FIFA, então não era uma opção na minha cabeça. Conheço também outros casos de o homem vai primeiro, o marido vai... faz prepara tudo e aí depois vem a esposa com as crianças. Então tem muita opção. Você pode arranjar uma desculpa ou você pode arranjar uma solução. Verdade, né? Tem quem quer dar um jeito, né? Se tem essa vontade, a pessoa, né? E outra dica as agências de intercâmbio, elas não cobram pela esqueci a reunião que você tem, a primeira reunião. Então, se você quer tirar suas dúvidas, se você quer saber quanto que custa, como é que é só você ligar na agência, marca o horário, é grátis. Você vai sentar lá, eles vão te falar tudo, eles vão te dar os valores. Não paga nada para aplicar o visto, não sei se as pessoas sabem, a agência não ganha nada. A agência não ganha nada. A agência ganha da escola. Então, eles vão trabalhar, você não paga nada. Quando você decidir fechar o visto, o valor do visto é para o governo australiano. Quando você pagar a escola, daí a escola vai pagar para a agência. Então, às vezes você pensa, a agência está querendo me dar o golpe, isso é mentira. Não tem golpe, porque ela não tem interesse, ela não vai ganhar nada de você, ela só vai ganhar da escola. Então, legal. Não tenha medo, é de graça, tira todas as suas dúvidas, se você não quiser fechar, tudo bem, mas é de graça. Dá o primeiro passo, né? Dá o primeiro passo, né? Eu recebo muita mensagem de gente perguntando, só que eu já sei faz 6 anos, né, Cris? E agora, muita coisa já mudou. Já mudou, né? Eu falo, liga na agência, é de graça, vai lá. Não, muita coisa muda, né? Não tem jeito. Nem sei os valores mais, se todos os passos são os mesmos, mas se a pessoa quer levar, é importante dar o primeiro passo. E o que você acha que te deu mais suporte para te manter lá? A vontade de não querer voltar pro Brasil. Foi isso era que bateu essa mais pergunta? forte? Era isso que você queria perguntar? Sim. Eu acho que a vontade de não querer voltar pro Brasil, quando eu cheguei lá e eu me senti... eu senti que eu pertencia àquele lugar. Eu falei, caraca, era isso que eu procurei tanto tempo. Eu nunca gostei de São Paulo, você sabe disso? Nunca gostei de São Paulo. Achava que eu não combinava, que eu tava... Não sei, não destoava. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, é isso que eu gosto. É isso que eu quero. Você falou pra mim, achei meu lugar no mundo. Eu achei meu lugar no mundo, Cris. Eu amo a Austrália, eu não quero voltar.
Talvez daqui 10 anos, se você me perguntar de novo, eu vou falar, ai, quero voltar, não sei. Pode ser, não acho que sim. Mas nesse momento eu falo, caraca, esse é meu lugar, eu amo a Austrália. Eu sou muito grata de ter tomado a decisão de ir pra lá. Eu me encontrei lá. E é deixar a família, que também o pessoal reclama bastante, né? Sim, eles reclamam, mas minha família é minhas filhas, né? Minha família é minhas filhas, então minhas filhas estão comigo, eu tenho família. Dói não ver a minha filha não tendo os avós perto. É diferente, a minha filha mais velha teve vó, teve tia, teve primo, todo mundo perto dela. A mais nova não tem. Mas ela não sabe o que é isso de qualquer forma, né? A gente tá no Brasil agora, ela conheceu todo mundo. É legal ter suporte dos parentes, mas se eu tenho as minhas filhas, aí eu posso morar em qualquer lugar. E depois que você vira cidadão, você pode, talvez, dependendo de algumas situações, você pode levar os pais para a Austrália também, né? Então, eles podem receber o visto. A gente já aplicou o visto da minha mãe. Minha mãe vai para a Austrália também um dia, mas é que demora de 4 até 6 anos para o visto sair. Mas ela... Em algum momento ela também vai. Meu pai não. Meu pai tem medo de avião. Meu pai tem a família dele aqui. Ele tá bem. Mas um dia minha mãe vai também. E como foi lá a pandemia? Bem diferente daqui. Os estados na Austrália são independentes. Então, o estado que eu moro, ele faz o que ele quer e os outros estados também. Então, o estado que eu moro foi o melhor. Foi o que menos teve caso de Covid. A gente entrou em lockdown em março. Eu lembro que a Cris entrou antes. Eu não esqueço a Cris falando, Carol... Arranja o que fazer, se mantenha ocupada. As 2 primeiras semanas, eu não esqueço, Cris. As 2 primeiras semanas são ótimas, você vai fazer tudo. Passou 2 semanas, se você não tiver algo, você vai pirar. Pirei. Mas a Cris me avisou. Mas a gente teve um lockdown muito curto. Eu parei de trabalhar em março e eu lembro que em junho eu já voltei a trabalhar. Então, tinha algumas restrições, mas a gente voltou a trabalhar. O meu estado se fechou completamente. Ele se fechou para os outros estados. Então, não entrava ninguém lá. E se saísse, não voltava. Nem australiana entrava. Nossa, eles fecharam. Tá vendo? E o governador... E aí, por isso que deu certo, né? O governador foi muito criticado. A Austrália inteira ficou fazendo piadinha, falando que o nosso estado estava querendo se tornar independente, que era um novo país. Mas funcionou. Eu acho, não tenho certeza. Poucos casos. De morte, teve poucos casos. Eu não tenho certeza. Eu lembro que a última vez que eu tinha olhado, acho que era 500 casos de morte. Nossa. No estado inteiro. Meu Deus. Não tenho certeza disso, mas é bem pouco. Aí, tudo abriu, né? O mundo inteiro abriu, a Austrália continuou fechada. Depois, a Austrália se abriu, exceto o meu estado. Então, a gente tava numa vida normal. Ninguém tava pegando Covid. A vida voltou ao normal, a gente voltou a trabalhar, a gente voltou a sair, a gente viajava. O estado tava rico. Porque ninguém ia para outros países, né? A australiana vai muito para Bali. Só fica ali, né? Só ficava ali. Não podia ir para Bali. Então, foi ótimo para Western Australia o que aconteceu. Aí, as fronteiras do meu estado abriram em março ou abril do ano passado. Aí, a gente voltou até Covid. Então, foi quando eu tive Covid pela primeira vez. Foi em março do ano passado. Mas, ainda assim, muito pouco. Mas você já tinha, né? Já tinha vacina. A vacina foi rápido lá ou demorou também, igual aqui? Foi no mais Brasil ou menos... saiu primeiro. No Brasil saiu primeiro? Saiu primeiro, mas como acho que eles lá não estavam desesperados. Lá tinha menos casos, né? Eu lembro que meus pais tomaram antes e no meu... Eu não sei no resto da Austrália, mas no meu estado eu lembro que foi depois do Brasil. Eu falava, a gente tá sempre atrasado. O Austrália é um pouco atrasada, sabe? Sabia que... Bom, acho que eu te falei isso. Quando eu cheguei lá, ninguém tinha WhatsApp. Ninguém nem sabia o que era WhatsApp 6 anos atrás. E aqui a gente já tava no mundo do WhatsApp. Hoje em dia, a maioria das pessoas que eu conheço tem. Mas eles... Não é uma coisa... Não usava. Não, é mensagem de texto. Brasileiro que é toda hora no WhatsApp. A gente é rapidinho, né? Tá ligado em tudo. Eles são um pouco mais atrasados. E vou te falar, acho que é bom. Porque o WhatsApp também dá aquela ansiedade, não me respondeu, não vai me responder, né? Você vê que a pessoa visualizou. É complicado, né? Acho que por isso que eles são mais tranquilos, né? Pode ser. E como que é namorar um australiano? Conta aí pra gente. É muito legal, eles são muito diferentes, eles são muito mais calmos.
né? É o meu primeiro namorado australiano, não dá pra eu falar por todos eles, mas claro que eu tenho outras amigas que também se relacionam com um australiano, que são casadas com australianos. Eles são muito mais tranquilos que o homem brasileiro, né? Não tem aqueles ciúmes maluco no geral que o brasileiro tem, que nem eu tô um mês aqui e tá tudo bem, sabe? Ele não tá morrendo de ciúmes, a gente se fala todo dia, mas ele não tá desesperado. Que mais que é diferente? Ah, eles adoram a gente, né? O australiano acha que as brasileiras são super sexy. A gente é famosa lá. A gente faz sucesso. Que mais que é diferente? A gente é muito caloroso. Eles não são tanto. Então, para alguns australianos, isso é um pouco assustador. Graças a Deus, meu namorado é canceriano, apesar de australiano. Então, eu posso beijar muito ele, eu posso abraçar muito ele. Mas eles são diferentes. Eu lembro que quando a gente começou e a gente se via, tipo assim, ele chegou, ele não me dava beijo. Não, ele chegava, ele me dava um oi. E aí, em algum momento que a gente estivesse totalmente sozinho, ele vinha e me dava um beijo. Mas, por exemplo, se tivesse muita gente junto, ele não me dava um beijo enquanto não ficasse, tipo, vazio. E agora já acostumou. Não, eu tive que falar. Acostumou nada, você tem que falar. Porque se você não fala, ninguém vai ler sua mente. Esse é o nosso costume. E lá cumprimenta com beijinho? Não, né? Não, de vez em tipo, quando. Um oi, né? Um abracinho. Um abracinho, mas sabe, beijinho nunca. Não, nem ferrando. O meu namorado fala, eu acho estranho. Ele fala, eu abraço e beijo sua mãe porque você disse que eu tenho que fazer isso, mas eu acho bem estranho. ele abraça assim, ó. Mas e quando você chegou lá, você abraçava e beijava o pessoal? Não, porque eu já sabia que eles tinham essa distância. Então, eu nunca sabia o que fazer. Muitas vezes nem a mão. Às vezes eles dão a mão, às vezes é só um oi mesmo e sai andando. E como a gente é brasileiro, às vezes eles sabem que às vezes eles brincam, eu abraço brasileiro. Então, eu falei pra ele, você pode abraçar todos os meus amigos, eles vão gostar, abraça todo mundo, beija todas as minhas amigas. Então, às vezes ele faz, que ele já mas ele é tão alto, aí ele vai abraçar minhas amigas brasileiras assim, ó. Aqui embaixo. E a gente falou de comida aqui. Eu ia te perguntar, lá tem pastel? $15 um pastel. 15 dólares. Por quê? Não tem pastel. Então, eu acho que tem uma empresa de importação que está em Sydney. E aí, ela manda para os outros estados. Então, é caro, né? Então, a gente tinha um cafezinho brasileiro lá no bairro que eu morava e lá tinha pastel. $15 o pastel. Então, a gente comia de vez em quando. A gente tem o nosso patrocinador, que é o pastel de vento. Eu comi, não comi? O dia que eu fui fazer a unha. Foi, ela já, tá vendo? Ela já comeu o pastel de vento. E olha, pastel muito bom, né? Adoro. Foi muito a primeira coisa que eu comi quando cheguei. Feirinha de pastel? Não tem, né? É luxo. Aqui também não tem muita feira, então o pessoal já vai lá no pastel que não perde nada pro pastel. É muito melhor que o pastel de feira, né? Pastel de vento é uma delícia. Você experimentou, tá aprovada pela australiana, viu, gente? Do pastel de vento, viu? E segunda-feira tá funcionando, porque geralmente a gente vem do final de semana, feriado, né? De repente, volta de viagem, não tem comida em casa, tá com preguiça de fazer. Faz que nem os australianos, já encomenda o pastel, já. Podemos comer no final? Vamos comer. Era pra ter chegado aqui, mas daqui a pouco chega. Chegou? Eu achei que você ia trazer. Achei que ia trazer pra cá, achei que ia trazer. Opa! Gente, tem pastel aqui, a gente ia comer Foi aqui. a primeira coisa que eu comi de verdade quando eu cheguei. Eu cheguei na terça-noite, na quarta-feira eu falei pro meu pai, você pode me levar numa feira? Eu preciso comer pastel. Porque a gente tem lá, mas não é igual. Tô ansiosa, tô até olhando ele vindo vai com chegar, pastel. vai chegar. Bom, agora eu vou entrevistar a Cris, eu vou parar de falar porque eu quero comer o pastel e aí eu vou perguntar pra Cris. Pois é, gente, daqui a pouco tá aí o pastelzinho, a gente vai comer um pastel, mas E pra finalizar, assim, uma dica pro pessoal que quer ir, uma inspiração, o que você tem a dizer? Vá, porque muita gente perguntava pra mim, mas e se não der certo? Não existe essa de não deu certo. Qualquer experiência deu certo, qualquer experiência vale. Então, se você tem vontade de ir, vá. Não espera para estudar inglês lá. Porque eu pensava, eu vou chegar lá, vou estudar inglês. Se você quer ir, já comece a estudar aqui. E inglês sem ser americano, tá? Porque é bem diferente do sotaque, muda completamente. Comece a estudar inglês britânico ou inglês australiano. Vai, não tenha medo. Não existe subemprego. Se você trabalhar de garçonete, de faxineira, não importa o que você trabalhar, você vai ganhar bem. Eu sou professora de pilates, então eu trabalho no ar-condicionado, tudo de boinha. Uma faxineira ganha a mesma coisa que eu. Olha. Então, por que não? Né? Outra dica, quando você chega lá, procure empregos que você converse. Faxineira ganha muito bem.
Então, todo mundo quer fazer faxina. Com quem você conversa enquanto você faz faxina? Ninguém. Você nunca vai melhorar seu inglês. É um perigo, é um caminho sem volta, a gente fala. Porque ganha muito. Você quer ganhar, mas você não aprende inglês. Você quer, vai. Estuda inglês aqui, não tenha medo, se joga e não existe subemprego. Qualquer emprego é bom. Olha aí, ó. A australiana vai comer um pastelzinho de Vou. vento. E se for pra Perth, pode me mandar mensagem, eu te dou suporte, te ajudo. Aí, Deixa eu ver agora. Eu daqui a pouco vou, mas... Eu já te falei várias vezes. Mas por enquanto eu tô aqui em Caieiras. Por enquanto sou caieirense. Vai ter um quarto na minha casa. Né? Vai dormir na cama comigo. Já dormimos na mesma cama muito. Em Paris, vocês não têm noção. A gente dormiu num colchão de solteiro. Eu ia crise de conchinha, assim, ó. Nem vou Ela contar chorando. o resto. Eu chorando. Chorando. A gente já sofreu em Paris, gente. Aquela máxima. Já chorei em Paris. Mas tava em Paris, né? A gente tava sofrendo em Paris, mas a gente tava. A gente não dormiu no aeroporto também? Também. Onde? A gente chegou um dia antes, errado. A gente dormiu na rua, morador de rua. Nossa Senhora. Altas histórias que histórias. Temos que fazer um podcast sobre a nossa Eurotrip. Verdade. Vale muito a pena, gente. Você sempre lá pra viajar, como que é pra viajar? É muito fácil lá viajar? É fácil. As pessoas fazem muita viagem dentro do estado, então eu vou acampar demais, acampar muito, sempre. Tem muita coisa legal pra fazer, tanto praias diferentes, como não pra praia, mas mais desértico. Não é montanha, mas assim... não sei. Não é montanha. Mas assim, sem ser praia, vai. Tipo serra. Tipo a Serra da Cantareira. Tipo aqui. Lugares assim. Tem muita coisa legal pra fazer lá. Eu nunca fui pra outro estado. Pra outra costa da Austrália. Pro outro lado. Quero ir. Então, eu tô conhecendo mais o estado que eu moro. E Bali é muito barato. É mais barato ir pra Bali do que para outros estados da Austrália. Por isso que eu nunca fui pros outros estados. Eu fui 2 vezes pra Bali. Então, é fácil ir pra Indonésia. É barato. O dinheiro vale muito. O dinheiro da Indonésia é muito desvalorizado. Mais que o real. Então, é ótimo ir pra lá. Eu fui quando era estudante ainda. Ganhando pouco. E eu tava rica em Bali. Porque então, é muito desvalorizado. Muito valorizado. Muito desvalorizado. Nossa, aí tá compensa. Vendo? Você mora na Austrália. Ai, que chata, Pega né, mais. essa vida. Que chata essa vida, Mora né, na Austrália, gente? estudante vai passar férias em Bali. Quando que eu ia conseguir fazer isso? No Brasil é tão mais difícil as coisas, né? E assim, tudo é difícil, né? Mas se você tem um propósito, né, força, dedicação, vai que vale a pena. Se mais você tem fácil. vontade, aí a Austrália é um bom lugar. É o que eu tava falando pra você aqui. Eu sinto que a gente trabalha, demora muito pra você conquistar algo. Lá você trabalhou, você sabe que você vai conquistar algo. O resultado vem, você não tá trabalhando à toa, sabe? Eu sentia isso aqui, que a gente tinha que fazer muita coisa pra conseguir algo lá no futuro. É, verdade. Eu quero te agradecer, Carol! Obrigada, Cris! Obrigada a Prazer você, estar aqui. Foi muito bom estar falando com você. Acho que vai inspirar muitas pessoas aí que têm vontade de viajar e mudar de vida, né? E não é à toa. E eu estou muito feliz de você estar aqui. Também. E eu estou muito orgulhosa por você, muito orgulhosa pela força que você tem. Eu te amo sua família. Amo sua família, eu quero vocês muito bem. E eu tenho certeza que você merece muito mais, assim, muito, muito mais. Estou muito feliz. Obrigada. Obrigada, gente, ó. A gente vai terminar comendo o pastelzinho aqui. Tem uma cerveja? Tô brincando. Segunda-feira. Lá eles tomam bastante, né? Muita cerveja, eles bebem muito. Gente, eu acho que eu sou quase australiana, tô achando. Eu achava que brasileiro bebia muito até eu chegar na Austrália. Sério? Sério, eu tô achando que eu sou... eu tenho um pezinho... eu acho tem um pezinho australiano, eu acho. Tá pronta pra ir, né, Cris? Gente, muito obrigada, ó. Pra você que tem alguém que tá se aventurando, que quer se aventurar, manda, compartilha, comenta, curte e... Se joga. Segunda-feira a gente tá aí de volta, hein? Beijo! Beijo, Gabi! Você fez falta, Faltou viu? a Gabi, queria conhecer ela. Fez falta aqui.